Hoje é um dia tão importante e é um momento também muito especial, porque a gente vai aprender um pouco sobre a doação de sangue. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Doador de Sangue, né? E é uma data que nos dá a oportunidade de refletir sobre a importância desse ato, mas também de homenagear tantas pessoas praticamente anônimas que salvam vidas diariamente pelo importante ato e solidariedade de doar sangue. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira doa sangue regularmente. O número bem abaixo dos 5% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O doador de sangue, ele é especial, a doação é essencial, pois cada bolsa de sangue pode beneficiar até 4 pacientes diferentes. Isso ajuda em cirurgias, tratamentos de doenças graves. Então, é sempre bom a gente trazer esse assunto e te dar uma cutucada, né? Que tal você vir também para um time engajado para doar sangue, para ajudar a quem está precisando de você? Quem conversa mais conosco hoje é a hematologista a doutora Isabel Cury. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Que bom te receber, obrigada. E aí, doutora, que dia importante, né? Pois é. Bom, só lembrando que nós temos 2 dias para falar de doação de sangue, né? Então, dia 14 de junho é o Dia Mundial da Doação de Sangue e o dia 25 de novembro é o Dia Nacional da Doação de Sangue. E por que nós temos 2 dias para falar da doação de sangue? Justamente pelo que você falou, da importância da doação de sangue em todos os lugares do mundo e principalmente no Brasil. Eu acho que é uma data muito boa, porque já estamos finalizando o ano, então muita gente sai de férias agora no final do ano, então as pessoas têm mais tempo. Então, além de programar o seu descanso, também pode programar de ajudar outras vidas, porque uma doação rapidinho, 12 minutinhos, e pode beneficiar até 4 pessoas. Coisa boa, a gente fez uma matéria, vamos compartilhar com você e eu tenho certeza que você vai gostar e vai agarrar também essa causa. Vamos lá. A doação de sangue é um ato simples. Em cada bolsa são coletados aproximadamente 450 ml de sangue. No Brasil, apenas 1,4% da população faz esse ato de amor, o que representa 14 pessoas a cada 1.000 habitantes. Nós estamos em emergência de sangue já faz desde a época da pandemia. E está difícil para a gente voltar ao nosso estoque normal. Nós temos quase mais de 90 instituições que vêm buscar sangue com a gente. É um problema, a gente tem que administrar bem esse pouquinho que a gente tem para não faltar para paciente grave. Então, toda a requisição que vem, ela é vista por nós e a liberação de sangue também por nós. É um trabalho árduo, mas a gente não quer que falte sangue para ninguém. Então, nós temos pacientes de ambulatório que precisam receber sangue para continuar vivos. Temos pacientes que chegam de águia ou de ambulância, pacientes graves, que se não tiver sangue, não adianta você ter a equipe toda se não tem aquela molécula que transfere oxigênio para onde tem que ser, que é a hemácia. Para realizar a doação de sangue, os requisitos são: tem que ter um peso maior que 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, vir um documento oficial com fotografia original, vir alimentado de preferência e faça a doação de sangue. Com certeza vai salvar a vida. Queremos ver esse salão cheio. E não é o que a gente vê. Não é o que a gente tem visto. Então, o Brasil todo, não é só aqui no Brasil. Isso é um problema que a gente poderia dizer mundial. É a falta de doador de sangue. Venha doar sangue. Doar sangue salva vidas. Que lindo saber que tem alguém, mas que lindo seria se tivéssemos aquela sala lotada. Quem sabe a gente já não faz isso hoje? Quem sabe você não já se anima e sai hoje de casa? Gostei porque o doutor resumiu de forma muito tranquila. Acima de 50 quilos, até 69 anos, leva seu documento e vá doar sangue. Porque muitas vezes a gente fica pegando, eu não posso por isso, por aquilo. Lá, você vai passar por uma triagem, tá certo? Agora, algumas pessoas não podem de jeito nenhum.
né? Não E aí a podem. gente pode lembrar, então, quem é que não pode. Então, tem as contraindicações absolutas da doação de sangue. Então, são aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de câncer, passaram por transplante de córnea, tiveram hepatite de qualquer tipo acima dos 10 anos de idade e tenham uma doença autoimune muito grave. Eu prefiro bloquear. Agora, tem aqueles bloqueios temporários. Então, se você fez uma cirurgia, se você fez piercing, tatuagem, se você teve gripe, covid, dengue, qualquer processo infeccioso, exames invasivos como colonoscopia e endoscopia não são bloqueadores assim para sempre. Então, são temporários. Então, é como falou na reportagem, então se você tem entre 16 a 69 anos, 16 anos com a autorização dos pais, pesa acima de 50 quilos, está saudável, não fez nenhum tipo de cirurgia, endoscopia, colono recente, procure o banco de sangue mais próximo da sua casa e faça a doação. Então, o processo é super tranquilo. De 10 a 12 minutinhos, são retirados 450 ml de sangue total. Desse é fragmentado hemácia, plaqueta e fatores de coagulação. E como a gente sempre fala, uma doação, 12 minutinhos do seu dia, pode te ajudar até 4 pessoas. E quem são as pessoas que mais precisam? Então, meus pacientes perguntam, quem são os pacientes que mais precisam? São principalmente aqueles pacientes com um tipo de câncer no sangue mais grave, como as leucemias agudas e os pacientes pós-transplante. Importante. Você falou que paciente que já teve hepatite de qualquer tipo não pode doar. Aqueles que testam positivo porque tomaram vacina, eles não podem doar Não. ou podem? Então, o que a gente vê da vacina foi uma ótima pergunta. Então, quando a gente vai testar o paciente na sorologia da hepatite B, então você tem 5 itens que são analisados. Eu não vou me estender porque é bem complexo. Então, quando você tem 4 itens negativos e somente o anti-HBsAg positivo, o que é o anti-HBsAg? É o anticorpo, HB é o vírus da hepatite B, S é superfície antígeno. Quando você tem a presença do anticorpo anti-antígeno do vírus da hepatite B, só ele positivo e todo o resto negativo, significa que você recebeu a vacina e está imunizada. Então, quando o paciente tem a hepatite B, a sorologia com esses 5 itens, ela não é 4 itens negativos e só o anti-HBsAg positivo. São outros itens positivos porque já teve contato, está com a doença em atividade ou está curado porque se autocurou. Agora, quando você tem somente o anti-HBsAg positivo, ou seja, a pessoa não teve contato com o vírus da hepatite B, mas tem os anticorpos, isso não é contraindicação de doar o sangue. Lembrando que nem todo mundo que vacina da hepatite B vai apresentar essa positividade de anticorpo, ou seja, você pode tomar a vacina e não ter esse anticorpo presente, então a gente sempre pede para tomar mais uma dose de reforço. E importante que você também perguntou, porque o sangue, antes de ser transfundido no paciente, o sangue doado, ele passa por uma triagem muito séria. E lá são realizadas sorologias, dentre elas de AIDS, hepatite B e C. E quando dá algum positivo, pode ser um falso positivo ou alguma outra coisa diferente, como uma hemoglobinopatia, aquele doador é convocado, aquele sangue é descartado e é orientado a procurar um médico. Perfeito. Algumas pessoas ficam apavoradas quando elas recebem a notícia, um familiar, né, de que seu ente querido que está ali acamado vai precisar fazer uma transfusão de sangue. E principalmente depois de casos como o que recentemente aconteceu em função de uma empresa não regulamentada, enfim, de um absurdo, né? Mas de forma geral, é seguro? É muito seguro. Então, vamos lá. Por que ficou aquele estigma, né, do perigo da doação? Porque nos anos 80 e 90, teve muita contaminação pelo vírus do HIV, porque não se sabia muito bem o que era esse vírus, ele era um vírus novo, e realmente muita gente que recebeu transfusão de sangue, como o Betinho, que ficou super conhecido naquela época, passou o vírus e ele acabou falecendo de AIDS por conta da contaminação.
Só que nos últimos 30 anos, esses testes sorológicos, eles estão extremamente modernos. Eu não vou falar que nada em medicina, tinha um professor que falava, em medicina e no amor nem sempre nem nunca, mas a chance de você ter uma contaminação hoje em dia pela transfusão de sangue, ela é praticamente zero. Então, por isso que eu te falei, deu uma amostra, alguma coisa suspeita, essa amostra é descartada, esse doador é convocado e aí ele só pode doar novamente mediante uma liberação do médico. Perfeito. A gente já falou das exceções de pessoas que não podem doar. Mesmo assim, a gente sabe que existe um grupo que pode doar, mas que tem medo. 12 minutos, a gente sabe que passa rápido. Doar sangue, a sensação é a mesma de tirar sangue para fazer um exame? Então, depende muito de cada paciente. Eu sempre quis muito ser doadora, porém, a minha veia não permite que eu seja. Então, para você ser um bom doador, você tem que ter um bom acesso, ou seja, uma facilidade do pessoal do banco de sangue para pegar a sua veia, né? Você tem que estar saudável, então, muito bem alimentado, muito bem hidratado, tem que ter uma boa noite de sono, não pode estar doente. A doação é feita naquelas macas que apareceu, né? E, além disso, tem todo um cuidado no pós-doação. Então, que o doador saia de lá bem alimentado, bem hidratado, mas assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem pessoas que fazem uma doação com frequência, lembrando que os homens podem fazer a cada 3 meses e as mulheres a cada 4 meses em geral. Mas tem pessoa que não sente nada e tem pessoas que têm um certo mal-estar. Então, pode acontecer de ter um quadro de hipotensão, mas os bancos de sangue sempre têm uma equipe de enfermagem, de médico à disposição. E o que a gente sempre pede, aqueles doadores que doam com uma certa frequência, não tem essas reações no pós-doação e tem o sangue bom, vamos dizer assim, são convocados para fazer doação de aférese, principalmente de plaquetas. Então, eles ligam, olha, Cláudia, você não quer vir aqui? A gente está precisando de plaquetas. Aí, essa doação é feita com horário agendado, doadores selecionados e pode fazer até uma vez por mês. Perfeito. Estou conversando com a doutora Isabel, que é hematologista, uma querida e estudiosa, dedicada. Ela está no Instagram, DRAIsabel_hematoeclínica. E se você tiver alguma dúvida, envia a pergunta e eu volto já para ela responder. Até já, doutora. Vamos lá, perguntas na tela. A doutora Isabel já está aqui nos esperando. Estamos falando sobre o Dia Nacional do Doador de Sangue, te convidando para doar sangue. Olha, Tamires diz, boa tarde, doutora. Tentei doar sangue, mas a médica disse não ser possível pela baixa quantidade de sangue no meu organismo. Mas ela disse que não é anemia. Então, o que pode ser? Obrigada pela pergunta. Então, antes da doação, existe uma triagem com as perguntas sobre as cirurgias, medicações, inflamações, infecções. E também o doador passa por uma triagem para ver se ele está apto a ser doador. Então, depende do banco de sangue, eles fazem a dosagem do hematócrito, que, a grosso modo, vamos dizer assim, é o peso do glóbulo vermelho. Então, para você doar, você não pode estar anêmico. Então, o que ela disse é que não tem como você dizer se o paciente está anêmico ou não só por um item do hemograma. Então, quando tem uma baixa no hematócrito, essa doação é bloqueada, muitas vezes temporariamente. O fato de uma mulher, né? Tamires. Provavelmente, eu não sei se estava perto do período pós-menstrual, às vezes está com o hematócrito um pouquinho baixo porque sangrou pela menstruação. E aí, provavelmente, ela passando num médico, fazendo um hemograma completo, vendo que está apta, ela pode voltar no banco de sangue e doar. Tá joia. Obrigada, Tamires, pela pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta. Você já mandou, Gabriela Ferrante, quer saber. Gostaria de saber por que não podemos doar sangue com peso abaixo de 50 quilos. Porque a média da doação é de 450 ml, então dá quase meio litro de sangue. Então, isso é determinação da legislação brasileira. Então, isso daí é justamente porque a doação, ela é um ato voluntário e seguro para quem doa e para quem recebe. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que assegurar
a saúde e o bem-estar daquele que está doando. Da mesma forma que a gente não deixa que um paciente que não esteja bem alimentado, bem hidratado ou com a pressão alta ou muito baixa, que a gente permita que ele faça a doação naquele dia, pessoas abaixo de 50 quilos também não, justamente pelo volume a ser retirado, porque são praticamente meio litro de líquido do seu corpo que você tira ali na hora. Então, acima de 50 quilos não tem tantos perigos, não tem tanto problema. E o problema mais assim é o que a gente conversou, de um quadro de hipotensão revertida. Quando a pessoa não tem muito líquido, eu, por exemplo, já aconteceu de tirar sangue para fazer exame e não tem mais. Para. Aí já tive isso algumas vezes. Vai tomar água, espera um pouco, agora vamos tentar na outra veia, tira mais um pouco e para. O que é isso? São várias coisas que podem ser, né? Então, pacientes desidratados, a gente tem mais dificuldade de pegar o acesso venoso. Pacientes que têm uma veia horrorosa como a minha. Então, às vezes já aconteceu de ir passando mal no pronto-socorro e não acharem minha veia, mas normalmente ela é ruim mesmo. Depende da punção, do local de punção, às vezes não foi uma punção efetiva, mas geralmente é uma questão mais física mesmo. Então, a localização do seu acesso, que pode ser um pouco mais difícil, às vezes o profissional não conseguiu alocar muito bem a agulhinha para tirar o quadro de desidratação. Por isso que é importante, a gente sempre orienta que o paciente tome bastante água para chegar no dia do exame e ter um acesso mais fácil. E outra coisa, a gente brinca, né? Nos dias frios, porque tem a vasoconstrição para manter a temperatura corpórea e aí fica um pouco mais difícil de achar o acesso venoso. Pois é. A Sônia diz, boa tarde, Cláudia. Quem toma antidepressivos e antipsicóticos, mas tem saúde boa, pode doar? Então, depende do equilíbrio psíquico desse paciente. Então, quem toma antidepressivo e antipsicótico, ele tem algum problema, algum distúrbio psiquiátrico. Então, da mesma forma que a gente trata o diabetes, a dislipidemia, problemas de tireoide, doenças reumatológicas e oncológicas, a gente tem que ter a consciência de que a doença psiquiátrica é uma doença. Então, se você tem um diabetes descompensado, você não vai doar. Se você tem uma tireoide que também está desregulada, você não vai doar. Então, se você está em surto psicótico ou com uma depressão mais grave e um transtorno de ansiedade descompensado, então você também não pode doar. Então, isso que ela falou, assim, a saúde boa, quer dizer, emocionalmente você está estável, seu psiquiatra autorizou? Não, porque não é por conta da substância que ela toma. Não, é pela questão do psiquismo mesmo. Porque a substância, o antidepressivo, o antipsicótico, não vai para a corrente sanguínea? Não, ele não é contraindicativo da doação. O que a gente fala da questão, no caso da doença psiquiátrica, do equilíbrio emocional. Então, não é contraindicação, desde que o paciente esteja bem compensado. A Aline diz, doutora, minhas plaquetas nunca sobem. Já fiz exames que constataram que estava em 40 mil apenas. Sinto só fraqueza. Seria necessário fazer uma transfusão de sangue? Então, uma coisa, outra coisa, tá? Hemácia, quando a gente fala em transfusão de sangue, a gente está falando de glóbulos vermelhos. Transfusão de plaqueta é transfusão de plaquetas. Então, tem várias causas de plaquetopenia, de plaquetas baixas, medicações, tireoide descompensada, algumas infecções, distúrbios de fabricação de sangue. Então, primeiro ela tem que saber se as plaquetas estão realmente em 40 mil. Uma das causas de plaquetopenia e fraqueza, deficiência de vitamina B12. Então, ela tem que saber o porquê dessa plaqueta baixa e se ela tem algum outro distúrbio orgânico que está levando à fraqueza. A transfusão de plaquetas, ela é diferente da transfusão de sangue. Então, uma pessoa que não está sangrando, por exemplo, e está fazendo uma quimioterapia, ou passou por uma cirurgia cardíaca, ou fez uma cirurgia ortopédica, vamos supor que ele seja com 8 de hemoglobina. Quando você transfunde uma ou duas bolsinhas, essa hemoglobina vai para 10. Se não tem sangramento, esse tempo do que ela recebeu vai ser de em torno de 100 a 120 dias. Quando a pessoa precisa receber plaquetas, o tempo de vida das plaquetas no nosso corpo é 6 horas. Então, quando que a gente dá a doação de plaquetas para o paciente? Quando ele está com sangramento ativo ou quando ele tem plaquetas menores do que
10 mil, às vezes 20 mil, e precisa fazer uma cirurgia. Vamos supor que é um paciente que tem uma plaquetopenia por conta de uma cirrose hepática, porque tem o baço muito inchado, esse baço destrói as plaquetas e fica lá 20, 35 mil plaquetas. Esse paciente vai passar por uma cirurgia e a transfusão de plaquetas dele tem que ser menos de 6 horas daquela cirurgia. Então, a gente faz plaquetas antes, durante e após a cirurgia. Então, transfusão de plaquetas ainda não é qualquer caso. São casos específicos e mais sérios. Ótimo. Olha, acho que deu pra gente aprender um monte aqui. Tem mais uma pergunta que é da Karen. Cláudio, doutora, após uma situação de risco, quanto tempo depois posso doar sangue novamente? Depende do que é a situação de risco. Se foi uma cirurgia, se foi um acidente. A mulher, em torno de 4 meses, ela pode ser doadora, né? Mas desde que cumpra os critérios que a gente já falou. Nada de cirurgia, infecções, inflamações no período antes. Perfeito. Doutora Isabel Cury está lá no DRA Isabel_Hemato-E-Clínica. O WhatsApp é o 11 99501 2221 e acesse o site que é o redome.inca.gov.br. Doutora, uma hematologista atende que casos? Que paciente que precisa de uma hematologista? Casos de anemia, tromboses, excesso de ferritina, plaqueta baixa, plaqueta alta. Só uma observação, o Redome que ela falou é para você que está interessado em ser doador de medula óssea. Então, clica lá, procura no Google, entra no Redome, de 18 a 35 anos você pode se inscrever para fazer doação de medula óssea. Olha que bom, hein? Além de doar sangue, você pode doar medula óssea. redome.inca.gov.br. Até a próxima. Até. Tudo de bom. Obrigada. Caiu o microfone. Não tem nada, não. Obrigada. Beijo na Beijo.